Eu acho que é a memória afetiva. A gente saía na rua, botava a japonesa aqui no braço, saía correndo atrás do boi, com medo do boi, e mesmo assim a gente enfrentava, a gente gostava de ver o frevo, de ver o canário vaquejando aquele boi ali. Era, para mim, eu gosto muito de cultura, sempre gostei de cultura, eu achava aquilo mágico. Aquilo para mim era um filme, era uma coisa assim extraordinária. O mestre do canário eu conheço desde de criança, desde que eu me entendo de gente que eu assistia ele desfilar com boi. Só que já grande eu virei vizinho do canário. Era vizinho de frente. E a gente conversava muito sobre o boi, conversava muito sobre as coisas de Pilar. Você conversava a noite inteira, ria muito com o jeito dele, aquele jeito ignorante de sertanejo. Ele era uma figura, assim. Aquela pessoa que a gente começa a conversar e virava noite. Ali, a rua que ele mora, aquela pracinha, aquela entrada da orla, foi palco de brincadeiras de muitas crianças. A gente saía dos nossos bairros e brincava sempre ali. Ele sempre estava na janela, ou cuidando dos cavalos, cuidando das cabritas. Sempre foi muito pacato. Não era uma pessoa que andava se destacando entre os demais, não era uma pessoa que andava socializando com todo mundo. Ele era mais no mundo dele, com os amigos dele. Era uma pessoa bem simples mesmo, de interior. Eu vi ele muito numa perspectiva, né, de um homem mais velho brabo, ignorantezinho. Mas, ao mesmo tempo que ele era muito ignorante, não gostava muito de contato afetivo, ele era muito brincalhão. Rapaz, ele era um menino, ele gostava muito de distração. Ele não tinha luxo, aí se fosse negócio de luxo, ele não tinha nada. O negócio dele é brincar de distrair. Ele fazia cavalhada para correr de bicicleta, ele fazia cavalhada de correr de pés, ele fazia tudo. Fez muita cavalhada de jumento na Terra Nova, na Chão do Pilar também. Ele era comerciante, mas parecia que era uma outra pessoa, o comerciante. Não tinha nenhuma ligação. Mas o canário era a lembrança do boi. Nós vivíamos aqui na praça acompanhando as festas. Aí a Joana Gajuru tinha um guerreiro, vinha de Anadia, Capela, aí vinha com um boi de guerreiro todo ano. Aí ele foi pedir ela para ser o vaqueiro do boi, mas ela achou que não dava para ele não, que ele era usado demais. Ele disse, não, você não dá não. Aí ele foi, disse, pô, vou mandar fazer um boi desse. Aí caminhou, quem faz em Taquarana. E a cabeça do boi era original, né? Que ele pegava essa cabeça de boi no matadouro. Ele se deixava secar e ele usava essa cabeça no corpo do boi que ele tinha. A estrutura do boi do canário por dentro, que era todo feito em fibra de bananeira entrançada. Por fora ele colocava umas fitas coloridas, que a gente identifica que representa o guerreiro. E ele tinha uma particularidade que o mesmo pano da chita do boi, ele fazia a roupa dele, né? E aquela jaqueta, o chapéu de vaqueiro, né? O sanfoneiro, o batuque. Então ele se juntava com uma turma de amigos e saía, né, na cidade. Sai da frente que o boi é valente! Todo 6 de janeiro, pela manhã, quando eu escutava a orquestra tocando, eu já sabia que o canarinho estava na rua. Porque ele achava que o dia de rei era o dia da extração dele. A cidade tinha mais gente, para receber a brincadeira dele, tudo. Antes do mastro sair, que era o marco inicial da festa da padroeira, o primeiro sinal era o boi de canário sair pela manhã. Do mesmo jeito que ele esperava para sair com o boi, a gente esperava ver o cortejo, a gente esperava ver a orquestra acompanhando o boi, a gente esperava ver ele no domínio do boi, naquele cortejo bonito que ele fazia. E geralmente percorria o Pernambuco Novo, né? Praça da Matriz, onde todo mundo gostava de esperar, e Jean Velho para seguir para o famoso Riacho Jacaré. Canarinho parava em alguns bares.
E aí o pessoal dava uma bebida, dava uma cachaçinha, alguns davam um trocado, eles juntavam aquele dinheirinho. Ah, o canário para tomar uma tinha que ter, né? Tinha que ter, brincou, os músicos às vezes não queriam nem dinheiro, tomava todas, né? Era de lei, era de praxe. Obrigado, São Benedito, pela minha vida e pelos meus amigos. Ele também, quando passava na frente das nossas 3 igrejas mais antigas aqui de Pilar, ele parava e fazia referência, que era o sinal do Pai Nosso. Porque assim, olha, nós que trabalhamos com serviço de gado, mas nós temos muita fé com o santo, um protetor, né? Então ele achava também que aquele boi, para brincadeira dele, achava que era um trabalho de verdade, então sempre na porta da igreja ele ia e parava. O boi tinha que fazer a referência do mesmo jeito. Pai, em nome do Filho, Espírito Santo, amém! Então era um ato de respeito e de crença à religião também. Colabora com nós! Obrigado, meu senhor! Bora, amor! Antigamente, na verdade, ele só saía dia de reis. Mas ele disse que tinha vontade de sair todo domingo com ele. Eu digo, não, velho, que realmente o boi era pesado mesmo, aquele boi é pesado. Porque assim, quando ele saía com o boi, ele bancava tudo. Ele bancava a orquestra, ele bancava os músicos, tinha a bebida dos músicos. Para ele era uma diversão, era a vida dele. Achava muito injusto ele não ter apoio. Ele não tinha apoio nenhum. Como a cultura, né? Em geral, o apoio é uma coisa que é muito raro chegar, vir. De 3 anos ele sempre olhava para fazer a revisão desse boi, sabe? Porque às vezes balançava muito, sabe? Às vezes batia numa pilacha quando ele se virava, porque ele saía como um vaqueiro, aí ele mandava fazer a revisão. Ele tem tanto ciúme desse boi, porque uma vez eu cheguei lá em casa, ele com vida, sadio, há 6 anos atrás ou 7, a casa dele estava pingando. Mas o boi estava coberto com um plástico novinho. Eu digo, mas é, meu irmão, que vergonha, tua casa pingando na cama, moendo nós dois, e o boi, tudo bem conversei, é para não molhar o boi, aqui é minha distraição. E boi de canário tinha essa resistência. Primeiro porque tem algumas pessoas que achavam que era bebedeira, a festa do canário. O canário reúne uma turma para tomar todas. A quem achasse isso, entendeu? Um dia, estava em casa e ele me chamou. Aí eu perguntei a ele sobre o boi, onde é que andava o boi. Aí ele ficou triste, e aí ele me disse assim, eu vi o boi outro dia, o meu boi estava destruído. Isso, mas onde? Ele disse, eu emprestei para um evento e eles destruíram o boi. Eu disse, não, mas vamos descobrir onde é que está o boi, aquele negócio todo. Dias depois ele me chama de novo. Ele disse, eu tenho um presente para você. Ele disse, eu descobri onde está meu boi. Eu lembro muito da casinha dele lá, né? Toda vida que a gente passava por ali, eu encontrava às vezes ali na janela. Ah, Sérgio, o boi vai para a cultura, vou deixar lá. Já perto, já dele falecer alguns anos antes, mas ele sempre tinha essa vontade de deixar o boi lá sob a responsabilidade da Casa da Cultura. E aí, nessa época, em 2016, ele já estava doente, ele já não tinha mais condições de estar fazendo essa brincadeira no dia 6 de janeiro, e aí ele doou a Casa da Cultura. E aí a gente foi se aprofundando, veio a ideia da gente dar uma repaginada num boi. E a gente refez ele completo, cabeça, corpo, tudo. Esse toque diferenciado, a gente colocou mais cores, mais brilho. Assim como aconteceu com as quadrilhas juninas, né? O Boi do Canário foi esse processo hoje de mudança. E foi muito difícil colocar o Boi do Canário de volta na rua. A gente da secretaria, algumas pessoas, a gente teve que tirar do bolso. E desfilou no dia 6, do mesmo jeito do dia antigamente, que tinha alguns anos que não saía porque ele dizia que está muito feio o boi,
não tenho condição de ajeitar o boi. E aí, quando foi em 2018, o canarinho já acompanhava dentro do carro. E eu lembro da cara de Canário da última vez, um Fiat que ele tinha, ele olhando, aí chegou um senhor para cumprimentar o boi. E ele olhando de longe dentro do carro, assim, numa felicidade, como ele dissesse, o meu boi tá ali, vivo. Ele não conseguia mais andar, ele não tinha mais força para acompanhar o boi. Foi justamente o ano em que ele faleceu. Ele no hospital internado, ele disse a mim, olha, cuide do meu boi. Para mim era o gado que ele tinha no Grujaú, mas não era, era o boi dele, entendeu? Para ele tinha uma importância tão grande que quando ele doou à prefeitura, para a Casa da Cultura, ele pediu, ainda em vida, que a gente continuasse com essa tradição. Então, quando o boi foi restaurado, a gente começou a fazer apresentações em datas diferentes, para que as pessoas do município tomassem conhecimento da brincadeira. Assim também hoje, como está agora com o Carlos Jorge e Luan, né, dão continuidade, né, com uma nova roupagem, levando aí também o brilho do boi do canário para outras cidades. Quando eu já na adolescência, né, eu recebi o convite do meu amigo Robinho para fazer parte disso. Uma vez que o canário já estava bem debilitado, era uma oportunidade, né, de me mostrar quanto artista, mas também de participar do grande evento que era o 6 de Reis, no início da festa da padroeira. O Carlos precisava de alguém para ficar embaixo do boi. E ele fez, amigo, você vai? Eu disse, vou. Agora foi aquele voo, né, que eu não sabia que pesava. No outro dia, eu mal levantei da cama. Da segunda vez, ele, amigo, você vai de novo. Eu pensei 2 vezes, mas continuei indo. E foi de convite em convite que hoje já fazem o quê? 6 anos que eu... Vou fazer 6 anos que eu faço boi. Eu gosto da música, eu gosto de dançar, eu gosto de ser um artista sem aparecer. São personalidades muito diferentes, mas temos um único objetivo, que é atrair o povo, levar a animação, levar muita empolgação e ser visto. Obrigado, canário! Onde você estiver, saiba que tudo isso aqui foi por você. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém! Abaixa a boi! Em conversa com a turma da Casa da Cultura, né, o Foco Arte, o João Lemos, a gente entendeu que o boi do canário ele é único e ele teria que ser tratado de uma maneira especial, porque ele é puramente cultural. Alguém chegou lá e criou há mais de 40 anos atrás. E foi aí que a gente teve a ideia de transformar o boi do canário em patrimônio cultural e material do município do Pilar. A gente levou essa ideia para a Assembleia e transformou ele em patrimônio cultural e material do estado de Alagoas. Teve pessoas que chegou a dizer que o que a gente fazia, eu e Luan, não era cultura, era palhaçada. Ter essa visão da sociedade como um todo, que o boi do canário, ele vai além de tudo isso, ele vai ser um fator religioso, ele vai ser um fator social, um fator cultural. E esse reconhecimento vai sendo dado a cada nova apresentação, a cada novo festival do boi do canário, a cada novo título. Isso não tem palavras, não tem um tamanho. É gigante. Com o boi, eu descobri que eu podia fazer coisas que eu antes não sabia que eu tinha condições de fazer, que é levar a cultura para a minha cidade, para fora da minha cidade, para as crianças. Hoje eu coordeno o projeto de Patrimônios Vivos daqui da cidade, então eu estou indo às escolas, às creches, passar esse conhecimento para as crianças, não só com o boi do canário, mas também com o guerreiro, com o pastorio, com a baiana, e para mim é muito importante. O boi do canário hoje vive, porque nós hoje somos patrimônio vivo, estamos nas escolas, levando essa história, levando essa tradição. Então, o boi do canário nunca morreu e nem vai morrer, porque nós firmamos no município de Pilar o patrimônio vivo para que ele nunca mais deixe de existir.
Canário era essa pessoa extrovertida, simples, mas de uma irreverência muito grande. Era muito alegre, muito cheio de anedota, muito cheio de brincadeira. E a preocupação dele não era só ele ter a brincadeira. Foi um fazedor de cultura que, na época, ele já pensava nessa valorização, para que isso se perpetuasse. E quando eu vejo todas as manifestações culturais da cidade, hoje o Boi do Canário está. Isso é lindo demais. Assim como a gente tem Leão de Aço, os Caçadores, né? Tinha a Mestra Bida, que também que era outra figura. A própria Joana Gajuru, antigamente do Guerreiro. O Mestre Ângelo. Então, Canarinho fazia parte desse ciclo de pessoas envolvidas com o nosso folclore, com os nossos fogueiros. E é essa identidade que a gente tem que levar para o resto da vida, para os nossos filhos, para os nossos netos, que o município tenha essa identidade, essa visualização, que a cultura é algo especial para o município. Ela trata de história. Sem cultura não há história, sem história não há cultura. História. O Boi do Canário hoje, para mim, ele faz parte da história, né? Uma história que hoje posso dizer que é contada por mim, pelo meu amigo Luan, para que as futuras gerações, né, possam conhecer um pouquinho mais do que foi o Canarinho no passado, do que ele está se tornando e essa valorização cultural e histórica, assim eu posso dizer. Nem eu imaginava que a brincadeira dele hoje poderia mudar a minha vida do jeito que mudou. Muita gratidão, mestre Canarinho, e vamos tocar o boi pra frente, que ele é valente por muitos e muitos anos. Boi do Canário é cultura e é vida do povo pilarense. Para ele era a maior emoção do mundo. Era a maior alegria do mundo para ele. Aí se de tanta alegria que ele ia ter, se ele hoje estivesse aqui no lugar com vocês, ele ia ter tanta alegria se vocês pedissem para sair com o boi todo dia, eu acho que ele saía todo dia. Entendeu? De alegria, porque ele era fundador de brincadeira, ele gostava de brincadeira. Ele fazia mais aquilo pelo amor, a brincadeira que ele tinha. Era isso. Ele saía mais pelo amor.